Essa prisão, nós, enquanto defesa, discordamos completamente dos fundamentos que foram adotados. Nós entendemos que o Pedro tinha condição, como já foi deliberado anteriormente na primeira audiência de custódia, que ele responderia a essa acusação em liberdade. Entendemos que a prisão é a medida mais extrema e que só deve ser adotado em casos extremos. O senhor observe que eu tenho no meu escritório inúmeros casos com uma gravidade exacerbada, estou falando de 2 homicídios, 15 passagem policial, e a pessoa responde em liberdade. Então Pedro está preso por ser um jovem branco, posicionado na sociedade como de classe média, piloto de carro esportivo, e não está sendo observado devido ao processo legal. Os fundamentos adotados para prendê-lo são absurdos, nós discordamos, já entramos com o pedido de revogação da prisão, já pedimos agendamento com o juiz, que é o juiz natural da causa, e sim, ingressamos já com um habeas corpus. Acreditamos que há de se fazer justiça, há de se estabelecer a isonomia, e aquilo que o Tribunal da Internet tem feito com Pedro possa cessar, e que o judiciário esteja distante disso e possa decidir com a devida imparcialidade. Porque situações muito mais graves, todos os dias negros são agredidos, crianças são maltratadas, mulheres são estupradas e situações terríveis acontecem sem que essas pessoas estejam presas ou façam esse massacre de ordem social que estão fazendo contra o meu cliente por ser quem é, não porque a lei determina. E doutor, qual era, não sei se você pode falar, mas qual era a relação dele com a vítima? Eles já se conheciam e estão em contato com a família do Pedro está em contato com a família da vítima, porque a defesa da família do menor negou, né, essa questão. Então, gostaria de saber como está essa relação. Eu não tenho dado para lhe informar de um conhecimento prévio anterior a esse fato, se eles se relacionavam, se conheciam, não tenho como lhe dizer isso. Agora, que houve ali a iniciativa de um diálogo, inclusive para se colocar à disposição da família que sofre nesse momento, inegavelmente, houve, mas não houve, pelo menos naquele momento, o desejo de que a família do Pedro, os advogados, fossem recebidos para esse diálogo. E a gente tem que respeitar. Então, oportunamente, evidente que faremos novos contatos, nos colocaremos à disposição, inclusive estamos peticionando no próprio processo esse interesse de colaborar da forma que for necessária para que essa situação, esse estado gravíssimo possa ser amenizado, ser suavizado. Essa nova acusação que veio à tona, né, do Pedro ter obrigado uma menor a ingerir bebida alcoólica, também vocês podem falar um pouco desse assunto? Posso falar aquilo que eu sei, igual vocês. Há uma jovem que foi ouvida e que faz essas declarações, mas não se estabeleceu ainda o contraditório, não se estabeleceu a ampla defesa e podem surgir muitas situações das quais, ao final, pode-se verificar que não são verdadeiras, que não aconteceram, pelo menos daquele modo, né? Porque houve só um lado dizendo, não houve o contraponto. E se nós formos julgar quem quer que seja por fatos pretéritos, eu acho que nós vamos prender todo mundo. Porque passado é complicado. Agora, nós estamos falando de coisas relativamente distantes, 6 meses, 7 meses, 8 meses, que não houve um boletim de ocorrência no momento em que aconteceram, só surgem agora, desse modo que a gente está assistindo, e que está sendo utilizado como fundamento para a manutenção do Pedro. Então, eu não assisti isso ao longo de 27 anos na minha vida profissional, em casos muito mais graves. Então, o que nós queremos e estamos buscando na situação do Pedro é estabelecer o devido processo legal, é estabelecer imparcialidade, que é o que a gente não tem observado. E doutor, a família do Pedro, como está? Ela teme pela segurança do Pedro, né? Por ter se tornado aí um caso midiático, né? Pretende alguma medida assim
protetiva para proteger assim, né, a integridade do Pedro? Pedro é um jovem que perdeu o pai com 3 anos de idade. Foi criado só pela mãe. E óbvio que essa mãe está num estado psicologicamente muito abalada. Abalada em razão da vítima e em razão do próprio filho. Ela é uma mãe, ela gerou, ela embalou, ela cuidou. Então não é fácil você ver um filho nessa situação e nem aquele que hoje luta pela vida. Então sim, a situação da família do Pedro, de um modo geral, é de consternação, é de perplexidade e é de luta. Pedro e a família têm sido muito atacada, especialmente por haters que se mascaram, se escondem atrás da internet, mas nós sabemos que tudo na internet é rastreável e estamos perseguindo isso judicialmente, dentro do aspecto policial, porque não podemos concordar com essa covardia. E dentro do sistema prisional, Pedro foi ameaçado por um agente policial, descreveu essa ameaça, as condições físicas daquele agente durante a audiência de custódia, e a juíza determinou que o Pedro seja posto, portanto, numa cela individual e essa situação fosse investigada. Então, sim, há uma grande preocupação. Os demais presos, inclusive, têm ameaçado o Pedro. Isso é grave. Nós estamos falando de uma pessoa com 19 anos de idade que poderia estar com tornozeleira eletrônica, que poderia estar com prisão domiciliar, que poderia ter uma série de medidas cautelares ali estabelecidas, não se apresentar após determinado horário, não se aproximar de testemunhas, de família da vítima, de uma série de situações que não fossem essa medida extrema. O que acontece com essa prisão é que uma resposta social. Pedro está sendo usado para dar uma resposta social, porque brigas acontecem todos os dias. Lamentavelmente, inclusive no campo de futebol, entre jogadores, entre torcedores, todos os dias isso acontece. Mas a situação em que se deu esse caso, né, é que agora faz com que a sociedade reaja de modo a condenar antecipadamente o meu cliente, antes mesmo que ele seja julgado. Não há sequer processo. Há um inquérito, há uma investigação. Ainda não há denúncia. E se o caso seguir da forma como está, nós estamos falando de um caso de lesão corporal de natureza grave, que sequer daria prisão no caso de uma condenação. Então essa pena antecipada é absurda sob qualquer ótica. E eu falo do ponto de vista do direito, tá? Eu não estou falando das manifestações sociais, de todo o clamor. Eu tenho que falar do ponto de vista da lei, do direito. E o ponto de vista da lei e do direito indica que Pedro não deveria estar preso. Que ele poderia, sim, estar sob uma série de medidas. Seu passaporte podia ter sido recolhido, se era o medo de uma fuga, que não existe, foi preso dentro de casa. Então, a gente se manifesta com veemência contra essa prisão ilegal. E sobre essa acusação que está tendo do MP, dele forjar ali, né, umas conversas, teve isso mesmo? É importante dizer que hoje a comunicação por WhatsApp se dá o tempo todo, né? É um absurdo a quantidade de mensagens que são estabelecidas. O Pedro receber uma mensagem de um colega, de um amigo que diga qualquer coisa, não significa palavras do Pedro, tá? Agora, a gente precisa sempre observar o devido processo legal. Eu estou falando de uma mensagem que não foi periciada. Todos os dias mensagens são truncadas, fake news aparecem. Então eu só posso efetivamente falar sobre essas mensagens no instante que tiver uma perícia dizendo que efetivamente ela aconteceu, tá? E o contexto que ela aconteceu. Alguém me mandar uma mensagem dando opinião sobre determinada situação, não significa que eu, na condição de acusado, concorde com aquela opinião. Não há resposta do Pedro ali. Então nós precisamos esperar, nós precisamos de serenidade, aguardar que o Instituto de Criminalística faça a sua parte, que a defesa tenha oportunidade de falar sobre isso, e aí sim nós poderemos dizer se há ou não fundamento nisso. Doutor, tem mais alguma coisa que eu não toquei no assunto que você queira comentar? Nós realmente sentimos muito em torno dessa espetacularização que está sendo feito
o senhor observe que o juiz que determinou a prisão do Pedro foi enfático ao final da decisão em determinar que a polícia não fizesse espetacularização do caso, não expusesse a imagem do Pedro e se certificasse para que aquilo se desse dentro de um ambiente de proteção. Não foi o que aconteceu. Nós vimos autoridades chorando, nós vimos autoridades que não têm qualificação profissional na área médica para chamar o meu cliente de sociopata. Nós vimos uma condenação antecipada com o inflamar da sociedade, da opinião pública. E é só por isso que meu cliente está preso. E com isso nós não podemos concordar. Nós temos que ter serenidade. A defesa, o Ministério Público, o delegado de polícia, seus agentes têm que trabalhar institucionalmente e trabalhar com isenção, com imparcialidade, com distância desse clamor e não fazer o contrário. Quem está colocando em risco a ordem pública é esse comportamento de espetacularização. Então, nisso, nós não concordamos.